Laboratório de Otimização Combinatória. Professor Alexandre Freire. E na aula de hoje falaremos sobre dualidade e geração de colunas. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na abertura a música foi I'd Rather Go Blind, versão do Playing for Change. Essa música tem várias versões, né? Uma música antiga, eu não sei nem dizer para vocês aqui quem que é o autor ou autora, mas eu gosto também muito da versão do Simply Red. Então vamos lá, vamos para a aula aqui, né? Só relembrando aqui, pessoal, que a proposta dessa disciplina é abordar aí tanto a parte prática como a parte teórica. E aí, para a gente conseguir fazer isso, a gente não consegue entrar também em todos os detalhes da parte teórica, né? Mas aí naquilo que é essencial aí na nossa disciplina, até para que a gente entenda, né, o que está acontecendo, a gente estuda aí a teoria, né? E aí a dualidade, na verdade, ela é um assunto de programação linear, que teoricamente seria um pré-requisito para a nossa disciplina. O ideal, né, no mundo ideal, vocês deveriam ter feito uma disciplina de programação linear primeiro, para depois fazer uma disciplina de programação inteira, né? Mas enfim, eu não estou contando com isso, né? Então eu tô imaginando aí que a maioria de vocês não fez uma disciplina de programação linear. Então as coisas aí mais que são mais essenciais aqui para entender as coisas da nossa disciplina, eu vou fazendo aí alguma revisão com vocês, né? De programação linear. Mas o assunto principal da aula de hoje é geração de colunas, tá bom? A dualidade vai ser uma pincelada rápida aqui, só para dar uma intuição para a gente depois aqui na hora de olhar para a geração de colunas. Já tá me dando sede aqui, deixa eu dar um bico na minha água. Então tá bom. O conteúdo aqui dessa parte aí de dualidade, eu peguei aqui desse livro, tá? Do Linear Programming, do Quatal, Vasek Quatal. Ótimo livro, né? Então tá bom. Vamos explicar a dualidade com um exemplo, tá? Como tá lá no livro, né? Aí depois de fazer a generalização, né, em cima desse exemplo é bem tranquilo, tá? Então vou mostrar para vocês aqui só o exemplo mesmo, para vocês pegarem a intuição. Então imagina que assim, você tem um programa linear aqui, certo? De maximização, né? Então você quer maximizar essa função objetivo, sujeita a essas restrições aqui. Aí o que acontece? Se eu quisesse ter, como é maximização, né? Qualquer solução viável desse programa linear é um limitante inferior no valor ótimo aqui, né? Então, por exemplo, se eu colocar zero em todas as variáveis, eu vou satisfazer as restrições? Vou, né? Porque ó, essa de baixo aqui diz que todas as variáveis têm que ser não negativas. E aqui todas as outras é menor ou igual a alguma coisa aqui que é positiva, né? Então se eu zerar o lado esquerdo de todas, vai dar viável. Então zero é um limitante inferior nesse ótimo aqui dessa função objetivo, né? Aí eu poderia tentar encontrar um limitante inferior melhor, né? Eu poderia, sei lá, deixa eu tentar aqui, ó, vou chutar um aqui, ó. Se eu colocar um no x4, né? Não, se eu colocar um no x4 não vai dar certo. Eu teria que colocar um no x4, um no x3 e um no x2 e zero no x1. Tá? Eu estou colocando um, não que isso aqui é binário, né? Isso aqui é programação linear, eu posso pôr qualquer valor aqui, poderia pôr 5, 10, sei lá.
mas eu estou tentando encontrar alguma solução viável aqui, ó. Então, por exemplo, 1 no x4, 1 no x3 e 1 no x2. Vamos ver se essa solução é viável. Então, nessa restrição aqui, ó, vai dar 3 menos 1 vai dar 1. Menor ou igual a 1, beleza. Aí depois aqui nessa restrição vai ser 8 mais 3 mais 1 vai dar 12. Menor ou igual a 55, satisfaz. Aqui vai dar menos 5 mais 3 mais 2, vai dar 0, satisfaz. Então, essa solução é viável, certo? E qual o valor dela na função objetivo? Vai ser 1 daqui com 5 com 3, vai dar 9. Ah, então 9 é um limitante inferior, melhor do que zero, certo? Quanto maior o meu limitante inferior, ele é melhor, certo? Ele vai estar mais próximo do ótimo, certo? O melhor que eu falo é nesse sentido, mais próximo do ótimo. Tá bom? Então, um jeito de eu obter e aí, se isso desembocar numa solução viável, isso vai ser um limitante inferior, tá bom? Agora, como que eu obtenho um limitante superior, né, no valor da função objetivo? Aí é aqui que vem a malandragem, ó. Imagina assim, ó, a gente vai obter isso olhando para o próprio sistema aqui das inequações, né? Então, por exemplo, ó, se você pegar a segunda inequação e multiplicar por 5 sobre 3, o que que vai dar, ó? Multiplicar isso aqui por 5 sobre 3 vai dar 25 sobre 3, né? Aí aqui vai dar 5 sobre 3, aqui vai dar 5, né? O 3 vai cortar com o outro, vai ficar só o 5. E aqui é 40, né? 5 vezes 8, 40 sobre 3. Aí depois aqui é 55 vezes 5 vai dar 275, e aí o sobre 3 aqui. Beleza. Então assim, né? Qualquer solução viável tem que satisfazer todas essas restrições, certo? E essa restrição aqui de baixo, ela é satisfeita porque ela é básica, ela é a segunda restrição, só que multiplicada por 5 sobre 3, certo? Ela é equivalente à segunda restrição. Ela está satisfeita também, certo? Então, qualquer solução viável, tá? Isso vale para a solução viável e vale também, em particular, para a solução ótima, né? Ou para soluções ótimas, porque a solução ótima não necessariamente é A, né? Não necessariamente é única, né? Então, vale para qualquer solução viável, inclusive para as ótimas, né? Elas vão ter que satisfazer essa restrição aqui. Agora, olha aqui o pulo do gato, né? Se você olhar, pegar aqui ó, a função objetivo, né? Colocar aqui do lado, você vai ver que é assim, ó, 4 é menor ou igual a 25 sobre 3, certo? 1 é menor ou igual a 5 sobre 3, certo? Tá bom, eu falei, depois eu calculei, por isso que eu fiquei demorando. Eu falei, é mesmo? Não, é mesmo, né? É, que não, tá bom, tá bom. Agora que eu calculei aqui, tava olhando para o outro também, que eu falei sem calcular, agora que eu tô calculando. Mas é verdade, né? Vocês devem ser mais rápidos de fazer conta do que eu, então vocês já devem ter percebido. Bom, 5 menor ou igual a 5, essa aí é fácil. 3 menor ou igual a 40 sobre 3, certo? Então, assim, esse lado esquerdo aqui é menor ou igual a isso aqui, certo? Que por sua vez é menor ou igual a 275 sobre 3. Ou seja, o que a gente conclui disso aqui, né? Que essa função. E aqui, ó, lembra que assim, essa inequação a gente obteve do sistema aqui, ó. Então, qualquer solução viável tem que atender tem que satisfazer essa inequação. Isso significa, então, que a função objetivo ela tem que ser menor ou igual a 275 sobre 3. Ou seja, eu consegui encontrar o que eu queria, que era um limitante superior, né? Então, eu posso obter um limitante superior fazendo isso, ó. Obtive um, né? Agora, de novo, será que esse limitante superior é bom? Né? O que é um limitante superior ser bom? É ele estar próximo do ótimo, né? Então, e aqui no caso, como é maximização,
Então, quanto menor for o limitante superior, melhor ele é, tá bom? Então, será que existe um limitante superior menor do que esse aqui? Vamos ver aqui, ó. Agora, ó, vamos fazer o mesmo truque, ó. Só que agora a gente vai pegar duas inequações aqui do sistema e vai somar, ó. Somando a segunda e a terceira inequação, temos essa outra aqui, ó. Vamos checar isso, ó. 5 menos 1, 4. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 8 menos 5, 3. 55 mais 3 é 58. Certo? Então, eu multipliquei a segunda inequação por 1, multipliquei a terceira também por 1, né? E somei, né? Deu isso aqui. Aí, de novo, né? É claro que assim, a gente está fazendo isso já mirando na função objetiva aqui, né? Então, a gente quer que isso aqui seja válido. Então, 4 menor ou igual a 4, beleza. 1 menor ou igual a 3, beleza. 5 menor ou igual a 6, beleza. 3 menor ou igual a 3, beleza. Então, a função objetivo é menor ou igual a essa expressão aqui, que é menor ou igual a 58. Bingo, né? Encontrei um limitante superior, melhor do que aquele anterior lá, que era 275 dividido por 3, né? Agora eu encontrei esse aqui, que é 58. Melhor, né? Ele é menor, então ele é melhor. Certo? Beleza. Agora, vamos tentar generalizar isso aqui, né? Então, generalizando, o que que a gente está fazendo aqui, né? A gente está multiplicando a primeira inequação por alguma constante aqui, que eu vou chamar de y1, né? Está multiplicando isso aqui por alguma coisa. E a segunda também por alguma coisa, e a terceira também por alguma coisa, e está somando as três, né? Porque se você for ver, ó, no primeiro exemplo, o que que a gente fez, ó? A gente multiplicou a primeira inequação por zero, a segunda inequação a gente multiplicou por 5 sobre 3 e a terceira a gente multiplicou por zero também. E aí a gente somou as três, certo? Foi isso que a gente fez, né? Aí depois, no segundo exemplo, a gente pegou a primeira inequação, multiplicou por zero, a segunda multiplicou por 1, a terceira multiplicou por 1 e somou as três, certo? Então é isso que a gente está fazendo, ó, de forma genérica. A gente vai multiplicar a primeira inequação por, eu vou chamar de y1 aqui, né? A segunda por y2 e a terceira por y3. Né? E aí é claro que esses valores têm que ser não negativos, né? Porque eu não quero inverter aqui o lado da inequação, né? Então eu tenho que multiplicar o y1, o y2 e o y3 tem que ser não negativos, certo? Qualquer valor que eu escolher aqui para y1, y2 e y3 que seja maior ou igual a zero, né, vai me desembocar nessa inequação aqui, ó, né? Que é aqui, ó. Eu vou pegar o y1 que eu vou multiplicar nessa inequação, então qual que é o coeficiente aqui no x1, né? Na primeira inequação? É 1. Qual é o coeficiente aqui na segunda? É 5. Então o y2, quando eu for multiplicar essa segunda inequação, no x1 ele vai ter o 5 aqui no coeficiente, certo? E aqui na terceira vai ter o menos 1. Então o y3, quando for multiplicar aqui, ele vai, né, no x1 aqui, o coeficiente é menos 1, tá bom? Então, e aí quando eu for somar, né, as três, o que que vai dar aqui no x1? Vai dar isso tudo multiplicado pelo x1, certo? Então, eu vou aplicar esse mesmo raciocínio aqui no resto, né? Então, mesma coisa, eu vou pegar lá y1, y2 e y3 com os coeficientes que estão aqui, né? Então, que é menos 1, 1 e 2, somar e multiplicar pelo x2, né? Faço isso para o x3, faço isso para o x4 e faço isso para o lado direito, né? O y1 vai multiplicar por 1, mais o y2 multiplicado por 55, mais o y2 multiplicado por 3, certo? Essa é uma inequação válida, certo? A gente está obtendo ela como uma combinação das inequações do nosso sistema. Então, ela é satisfeita, né, por qualquer solução viável, certo?
E se ela é satisfeita por qualquer solução viável, ela também é satisfeita por qualquer solução ótima, né? Aí, agora sim, né, para que isso seja um limitante superior válido, né, o que, que tem que acontecer? Generalizando lá, né, ó, que a gente lembra que a gente estava olhando sempre isso aqui, né, ó, quando a gente encontrou essa combinação aqui das inequações, a gente olhando para o lado esquerdo, isso aqui tem que ser maior igual à minha função objetivo, né? Então, cada coeficiente daqui, ó, ele tem que ser maior ou igual ao coeficiente que está lá na função objetivo, né? Então, para que isso aqui seja um limitante superior válido, eu preciso o quê, né? Que esse coeficiente aqui, ó, que é o y1, 5y2 menos y3, seja maior ou igual ao coeficiente do x1 lá na função objetivo, né? E aqui a mesma coisa, ó, eu quero que esse coeficiente seja maior ou igual a esse coeficiente aqui, ó, né? Então, é isso tudo que está aqui, né? Menos y1 mais y2 mais 2y3 tem que ser maior ou igual a 1, tá bom? Que é o coeficiente do x2 aqui na função objetivo. E isso aqui vale para esses quatro coeficientes, né? Então eu vou ter quatro inequações aí que elas têm que ser satisfeitas, tá bom? Então se eu encontrar y1, y2 e y3 que satisfaça essas inequações aqui, eles não negativos, né? E que satisfaçam essas restrições, aí eu tenho algum limitante superior aqui para o valor ótimo, tá bom? Aí lembra que a gente estava querendo fazer o quê, né? A gente estava querendo encontrar o melhor limitante superior que a gente podia, né? Que a gente pode, né? Então a gente chutou um aqui, encontrou um, né? 275 sobre 3, chutou um outro aqui, deu 58, né? Agora, quem me garante que não tem um menor, né? Quem me garante que não tem um 40, né? Qual que é o melhor, né? Bom, para encontrar o melhor limitante superior, né, que é, no caso, o menor, né, limitante superior, basta então eu resolver o seguinte programa linear, ó. Eu quero minimizar o meu limitante superior, né, que é esse valor aqui, ó, é o que está aqui do lado direito da equação, né? É o y1 mais 55 y2 mais 3y3, certo? Então eu quero minimizar isso aqui, né, que vai ser o limitante superior aqui no z, sujeito a aquelas inequações lá, ó, que eu tinha falado que tinha que satisfazer, né? E a não negatividade. Opa! E a não negatividade, né, que também precisa ser satisfeita. Certo? Aí, ou seja, né, o que aconteceu aqui, ó? Para a gente encontrar o melhor limitante superior nesse programa linear, a gente tem que resolver um outro programa linear, né? E aí a relação entre esses dois programas lineares é algo que é bastante interessante, tá? É a relação de dualidade que a gente chama, né? Então, se esse aqui é o nosso programa linear primal, né? A gente vai chamar esse aqui de primal, esse aqui é o dual desse outro, tá bom? Então, todo programa linear ele tem um dual, né? Então, se o primal ele é de maximização, o dual vai ser de minimização e vice-versa, tá? Porque se eu começasse a fazer a brincadeira olhando para esse programa linear, né, chamando ele de primal, aí eu ia ver que o dual dele é esse aqui, tá bom? E aí, pessoal, aí aqui é onde também, assim, eu paro por aqui, né? Eu também não vou ficar esmiuçando a teoria, que nem eu falei para vocês, mas aqui é, dá para provar que isso vai bater com igualdade, tá? Então, o máximo dessa função objetivo, desse programa linear aqui, né, a solução ótima dele, vai ser o valor, né, dessa função objetivo vai ser igual ao valor dessa outra aqui, ó. Então, esse melhor limitante superior que eu vou encontrar, ele vai coincidir com o ótimo lá do outro, tá bom? Então é isso, os algoritmos de programação linear, eles exploram, né, a dualidade, né, até para comprovar que encontrou uma solução ótima, né. Enfim, tem aspectos interessantes aqui que eu não vou abordar, mas aspectos interessantes de observar
na relação entre esses problemas aqui, tá bom? O primal e o dual, tá? Eu só estava tentando dar aqui uma intuição, tal, como tá lá no livro. E aí é claro que assim, né? Depois você olha para isso aqui de um jeito genérico, né? Então, se você tem um problema de maximização na forma padrão, né, que é ax menor ou igual a b, né, aí você vai ter a minimização, né. Aqui, ó, se você for ver, ó, a gente introduziu uma variável, a variável dual, que a gente vai chamar, né, então y1, y2 e y3 são variáveis duais, né. Então a gente introduziu uma variável para cada restrição aqui. Então se esse programa linear aqui, ele tem 3 linhas, esse outro programa linear aqui vai ter 3 colunas, né? E aí, para cada coluna desse programa linear, ele tem 4 colunas, né? A coluna é uma coluna para cada variável, né? Porque eu estou falando coluna porque imagina essa matriz, né? A matriz A lá, que é a matriz dos coeficientes das restrições, né? Essa matriz vai ter 4 colunas. Então, só que lembra que a cada restrição aqui ela tem a ver com o coeficiente de cada variável. Então, se tiver 4 colunas aqui, esse programa linear vai ter 4 linhas, tá bom? Então, enfim, tem uma série de coisas que a gente observa na relação entre esses problemas aqui que são muito interessantes. Se você for ver aqui, ó, por exemplo, vamos pegar essa restrição aqui, ó. Essa restrição, ela corresponde à primeira coluna aqui, ó. Você vai ver, ó, 4, o 4 tá aqui, né? Aí tem o x1 aqui, que é o 1, né? Aqui o 1 tá aqui, né? Desculpa. Desculpa, é que eu estava olhando assim, né? O y1 é a variável dual associada a essa primeira restrição, né? Então, qual é o coeficiente nessa primeira coluna, tá? Então, agora a relação que eu estou querendo estabelecer é assim, entre uma coluna do primal e uma linha do dual. Então, a coluna do dual, primeiro eu vou olhar para o coeficiente que está na função objetivo, isso vai ser o lado direito da inequação, né? Depois, eu vou olhar para a variável y1, que é a que tem a ver com essa linha aqui, e aí o coeficiente do y1 lá naquela restrição vai ser o coeficiente nessa coluna aqui, nessa linha aqui. Então, o coeficiente aqui é 1. Então, o coeficiente do y1 aqui vai ser 1. Né? Aí o y2, que tem a ver com essa segunda restrição. Qual é o coeficiente que está aqui na primeira coluna? É o 5. Então, o coeficiente do y2 naquela restrição vai ser 5. Ó. Tá aqui o 5. Depois, ó, y3, que está relacionado com a terceira restrição. Qual é o coeficiente nessa linha na primeira coluna? Menos 1. Então, menos 1 vai ser o coeficiente do y3 naquela restrição lá. Tá bom? Então, isso aqui é uma receita de bolo. Se você quiser falar, ó, pega um programa primal aqui, programa linear primal. Aí você quer escrever o dual. Então você fala, ó, a primeira coisa, né? Você coloca na forma padrão. Então você fala, ó, maximização, as inequações elas têm que ser tudo de menor igual, né? Então o que tiver com maior igual você multiplica por menos 1 lá, para ficar na forma padrão. Então beleza, tá tudo na forma padrão. Aí o que você vai fazer? Ah, então o primal é maximização, o minimal é minimização. Ah, o primal tem 3 linhas. Ah, então o dual vai ter 3 variáveis, né? 3 colunas, né? Aí depois, quais são as restrições, né? Então, se o primal tem 4 colunas, o dual vai ter 4 restrições. Quais são as restrições que vão estar lá no dual? Ah, vamos olhar cada coluna. Aí você vai pegar o coeficiente que está na função objetivo, vai colocar do lado direito. Vamos olhar a segunda agora. Vai pegar o coeficiente que está na função objetivo, vai colocar do lado direito. Depois, o coeficiente do y1, y2 e y3 vai ser dado, em cada linha aqui, né? Vai ser dado pelo coeficiente da coluna correspondente aqui, ó. Então, menos 1, 1 e 2. Então, aqui, ó, menos 1, 1 e 2. Certo? Se você decorar essa receita de bolo, você consegue, tipo, te dou qualquer programa linear aqui, você escreve para mim o dual, né? Ah, e qual que vai ser a função objetivo no dual? Vai ser os coeficientes aqui do lado direito daqui, ó, né? Então você vê, ó, o lado direito do dual corresponde aos coeficientes da função objetivo do primal e vice-versa, porque quem é o
quais são os coeficientes aqui da função objetivo? Então, relacionado ao y1 é 1, ao y2 é 55 e ao y3 é o 3. Então tá aqui, ó, 1, 55 e 3, certo? Então se você decorar a receita de bolo, você escreve o dual aqui, tá bom? Agora, você consegue entender assim essa intuição que eu passei para vocês, né? Da onde vem essa história do por que que bate com igualdade aqui, né? O máximo daqui é igual ao mínimo dali, né? Essas relações, pessoal, de. Assim, ó, é claro que para você entender por que que isso bate com igualdade, né, tem que demonstrar as coisas, tá? Eu só tô dando aqui uma pincelada, né? É, na aula passada, pessoal, a gente estava falando de fluxo máximo e corte mínimo, né? É, então, é uma relação de dualidade, né? Do primal e do dual, né? Então, o fluxo seria o primal e o corte mínimo o dual, né? E aí lembra que batia com igualdade também, né? O fluxo máximo é igual ao corte mínimo, né? Então, esse tipo de relação, né, de primal, dual, tal, é bastante interessante, tá? Mas não é nem assim isso que eu quero explorar com vocês, tá? Porque realmente não dá tempo de eu ficar esmiuçando. Esse assunto da dualidade é um assunto muito bacana e que merece aí sabe? Não é uma coisa de olhar rápido assim e já esquecer, tá? É um assunto bastante interessante, né? Mas assim, ó, o que eu quero então que vocês saibam aqui para a nossa aula de geração de colunas, que eu vou falar daqui a pouco, que é o seguinte, ó, vocês estudaram já algoritmo de plano de corte, certo? Que é assim, quando que a gente usa o algoritmo de plano de corte? É quando a gente tem um modelo que tem uma quantidade, digamos, absurda de inequações, e aí a gente não tem como colocar todas essas inequações a priori. Então o que que a gente faz? A gente começa com um modelo pequeno, né, incompleto, né, e aí a gente vai incluindo os cortes, né, a gente resolve lá o programa linear, aí vê se tem uma restrição que a gente não tinha colocado, que está violada, aí a gente coloca, certo? E aí a gente, para fazer isso, tem que resolver o problema da separação, né? Aquela coisa toda que vocês estão fazendo aí no EP, certo? Aí agora, quando a gente for estudar aqui a geração de colunas, o que que vai acontecer? A gente vai ter um programa linear que ele tem um número absurdo de colunas, né? Então, um programa linear que ele tem um número absurdo de variáveis, né? Aliás, eu já até dei um exemplo para vocês em alguma aula passada aí de um programa linear que tinha um número absurdo de colunas, né? E aí o que que acontece então? O absurdo que eu estou falando é exponencial, tá? Então assim, eu não vou conseguir incluir todas as variáveis a priori. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou começar com um modelo incompleto, então não vou incluir todas as variáveis, né? Aí eu vou resolver o programa linear, e aí o que que eu tenho que fazer? Em vez de eu resolver o problema da separação, né, para incluir uma inequação, agora eu vou resolver o problema de pricing, né, que a gente vai chamar problema de pricing, para incluir uma nova coluna que tem um custo reduzido negativo. Seja lá o que isso signifique. Eu não estou querendo esmiuçar aqui as terminologias com vocês, mas assim, a questão eu tenho que. Porque assim, né? Quando eu não tenho variáveis, o que que acontece, né? Quando se eu deixar de incluir a variável x4 aqui, né? Isso significa que eu estou dizendo que o x4 é igual a zero, certo? Quando eu não coloco o x4, é porque eu estou dizendo que o x4 vai ser igual a zero, né? E o que que acontece? É que a gente não estudou assim nenhum algoritmo de programação linear, né? A gente não, acho que eu estudei não, a gente estudou sim, né? Na verdade a gente estudou. A gente tinha estudado o simplex, né? Eu não sei se vocês vão lembrar, porque enfim, se quiserem volta lá naquela aula que eu expliquei o método simplex para vocês, porque lá naquela parte da pivotação, vocês lembram lá a pivotação que ele tinha que escolher a variável que iria fazer a pivotação, né? Quem não lembra, tenta dar uma relembrada lá, tá?
Então, na hora que ele vai escolher essa variável para fazer a pivotação, ele lembra que ele encontra a variável, digamos que vale mais a pena, né? Que é a variável mais promissora, né? Então, na geração de colunas, o que a gente vai fazer é exatamente isso. Só que a gente vai, tipo, o algoritmo parou porque ele não tinha as variáveis que a gente não incluiu. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai descobrir de todas as colunas que a gente ainda não incluiu, qual é a variável lá que vale mais a pena. Que é, tipo, é a que ele faria a pivotação. Aí a gente coloca essa variável no modelo, certo? Mas aí você vai me perguntar, pô, mas como que eu sei isso, né? É, aí que vem a parte legal, porque tipo, isso tem tudo a ver com plano de corte. Porque quando eu não coloquei, vamos supor que eu não coloquei a variável x4. Se eu não tivesse, se a variável x4 não existisse, o que que ia acontecer com o dual? Essa terceira restrição aqui não existiria, certo? Porque cada coluna daqui está me gerando uma linha aqui, né? Então, quando eu não coloquei essa coluna aqui, eu também não coloquei essa linha aqui no dual, certo? E aí, então, eu posso pensar aí nesse problema da geração de colunas como um problema de plano de corte no dual, né? Então, ou seja, quando que eu vou colocar uma coluna? Quando eu olhar no dual aqui e ver que a restrição que eu não incluí no dual, que ela está violada, né? Ou seja, eu vou resolver o problema de separação no dual, certo? Então é isso. Eu imagina que eu resolvi aqui eu não coloquei a variável x4 e aí eu encontro a solução ótima desse programa linear, né? E aí os solvers lá, quando eles quando eles resolvem o primal, eles resolvem o dual também, tá? Então ele vai resolver o primal e o dual ao mesmo tempo, né? Aí, beleza, resolveu o primal e o dual e tal. Aí você vai pegar e vai falar assim, bom, e agora, com essa solução do dual aí, o valor que ele te der lá, do y1, y2 e y3, será que essa restrição aqui vai estar violada? Se ela tiver violada, aí você inclui isso como um plano de corte aqui no dual, né? Que é equivalente a, né, incluir essa coluna aqui no primal, né? Então o que a gente vai fazer é incluir a coluna no primal. Só que para a gente descobrir qual coluna que a gente vai colocar no primal, o raciocínio é o mesmo de você descobrir qual é a inequação que você precisaria incluir como plano de corte no dual, tá bom? Certo? Então é isso. Quando a gente for, né, se perguntar assim, qual é o problema de pricing associado às colunas aí que eu preciso incluir? Ah, é a mesma coisa de eu olhar lá, se a inequação no dual é de maior ou igual, então eu tenho que, aqui no caso deixa eu ver, eu quero que seja maior, tal, então eu tenho que encontrar o mínimo do lado esquerdo, né? Certo? Eu falo, ó, qual é o da inequação que eu estou querendo separar lá? Minimiza o lado esquerdo. Se o lado esquerdo mínimo for maior do que o lado direito, então todas as restrições lá que eu não incluí ainda estão satisfeitas. Se não, eu encontrei uma inequação violada lá na solução dual. Então eu vou incluir essa coluna aqui no primal. Certo? É por aí o negócio, tá bom? Então eu vou quebrar o vídeo aqui para a gente falar agora da geração de colunas, tá bom?